Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes queridos. E a minha pergunta é: você acha que as pregações mudaram nesses últimos anos? Você é daqueles que fala assim: mas eu quase não ouço mais falar sobre salvação, sobre cruz, sobre autonegação. Afinal de contas, essa mudança aí nas pregações, se é que elas existem mesmo, estão gerando que tipos de crentes? Você já parou pra pensar nisso? Meu pai do céu. A gente vai responder isso aqui hoje. A gente, não, eles. Pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Grande Rio. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR. É um prazer muito grande estar aqui de volta, né? A essa casa que é a nossa casa, porque é a casa do povo, aonde eles podem ser abençoados pela porção maravilhosa da palavra de Deus. A nossa menina da mesa, que é muito amada, tanto que é chamada de Leinha Mendonça, é a nossa cantora MK e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Bom dia para todos, muito bom estar aqui. É sempre um prazer imenso rever vocês. E o reverendo Evaldo Berangé, que é da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Bom dia para todos, é uma alegria estar presente, conseguir chegar aqui, já é uma grande vitória. E nós queremos saudar o povo de Deus e essa mesa e o nosso querido JR. Obrigado, meu irmão. Marcela Bastos, um abraço. Bênção puríssima. Estamos juntos, essa é a 93 FM, essa é a rádio do povo de Deus. Vamos juntos, minha gente, fazer aqui o nosso Debate 93 de hoje. Vem com a 93. Vem com a 93, é tempo de vitória. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. O que está acontecendo com as pregações nos últimos anos? Perguntam dos nossos ouvintes aqui. A salvação deixou de ser um tema importante e atrativo para os dias de hoje? É impressão minha? Ou o pecado, a cruz e a autonegação deixaram de fazer parte dos sermões? As mensagens estão mais assim, imediatistas, centradas no homem e menos bíblicas? Olhando com verdade para nossas igrejas, há diferença entre o alimento que era oferecido aos crentes antigos e aos de hoje? E se de fato há uma crise, que tipo de crentes estão sendo gerados? Que você acha desse assunto, hein, ouvinte amado? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Hélio André, o senhor destacou a frase inicial, muito obrigado pelo seu destaque. O que está acontecendo com as pregações nos últimos anos? Está mudando mesmo, pastor Hélio, ou não? Olha, eu acho que nós temos aí alguns aspectos a serem abordados. Primeiro, há uma evolução, sim, pela forma como se comunica a mensagem hoje, né? Há uma forma criativa, expansiva, didática, né? Por outro lado, há uma involução, quando se percebe que o texto bíblico, né, ou o conteúdo bíblico doutrinário, lá
lá dito em Atos dos Apóstolos, que diz que nós deveríamos permanecer na doutrina dos apóstolos, essa doutrina está, em muitos casos, se esvaindo, se perdendo, né, pelo humanismo, pelo secularismo, pelo materialismo, pela confissão positiva. Então, há tantas coisas que estão hoje entrando no sermão, porque a mensagem, ela é oriunda de Deus, não é? E o respaldo desta mensagem precisa estar nos seus oráculos sagrados, a Bíblia. O sermão é a forma inteligível, a forma de colocar a mensagem para o povo, né? De forma inteligente. No grego a gente trabalha a palavra homilia, que depois derivou homilética, de homilos, que é a assembleia, o agrupamento, a reunião de pessoas. A homilia seria aquele discurso pequeno com teor sagrado. Aquele discurso agradável que era dado à família. A homilética é a arte de se preparar sermãos. Os sermãos, eles são a forma inteligível de preparar a mensagem. Ora, Deus é a fonte da inspiração da mensagem. Em nós, obviamente, pelo Espírito Santo, que nos inspira a pregar a palavra de Deus, né? E essa palavra, ela pode ser transmitida de diversas formas. Então há uma evolução quando se usa a criatividade, quando se usa a multimídia, quando se usa a didática, quando se usa todas as ferramentas que você pode utilizar para a comunicação do evangelho. Há uma involução quando se perde o conteúdo teológico, o conteúdo doutrinário, né? E aí entra-se ideias, né? Entra-se teologias contemporâneas que vão nos distanciar dessa verdade tão importante que é a verdade bíblica. Leinha e reverendo Evaldo, fique à vontade para interagir nesse assunto a partir de agora, evidentemente, a partir da primeira palavra dessa exposição. Nós temos aqui esse aspecto que é a pergunta que o ouvinte nos traz, o que está acontecendo com as pregações dos últimos anos, essa análise muito importante que o Hélio fez, e aí nos ajuda a visualizar um pouco esse assunto, né? Leinha, que pensa aí você sobre esse tema ainda inicialmente? Bom, aqui está dizendo, a salvação deixou de ser um tema importante e atrativo para os dias de hoje? É claro que não. As pessoas continuam sendo salvas e só quem pode salvar é a palavra genuína, é Jesus Cristo. As pessoas continuam pregando que já estou crucificado com Cristo e já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente continua pregando a mensagem da cruz. A gente continua pregando sobre renúncia, sobre o Calvário. O que aconteceu é exatamente o que o pastor Hélio falou. Nós estamos apresentando o Evangelho com uma forma mais agradável. Eu lembro que antigamente a maneira como se pregava, como se compunha as canções, eram muito dolorosas. Por exemplo, eu estava lembrando de uma canção que dizia assim, ó: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Aí as pessoas ainda cantavam desse jeito. Quem entrava na igreja e ouvia uma canção, né, dessa, voltava para casa pior do que entrou. E aí você vê que o Evangelho, segundo os apóstolos, é uma mensagem de alegria, de esperança. O apóstolo diz assim, a vossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Tem que lutar. Aí ele vem e diz aqui em Efésios 3, capítulo 20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, a mensagem não mudou, só mudou a roupagem. Agora, a gente não pode deixar de falar que existem muitos aproveitadores nos púlpitos que estão desvirtuando a mensagem da cruz. Bom, eu acho que a pregação está em crise e os pregadores estão em crise. Eu quero explicar por quê. Eu creio que a mensagem ela precisa ser adequada aos ouvidos atuais.
A palavra, ela tem que ser trazida de uma maneira que as pessoas compreendam e de uma maneira que possa atingir o coração das pessoas. Muitas vezes a maneira como era feita há 50, 100 anos atrás atingiam as pessoas da sua época e tinham aquela finalidade na época. Como os tempos mudaram e nós vivemos na era da comunicação, os meios de comunicação estão muito dinâmicos, a televisão compete, ela é uma maneira muito dinâmica de apresentar informações, o cinema, o rádio e a própria interatividade do computador e tudo isso. Isso faz com que a maneira de se pregar que se utilizava antigamente pareça obsoleta. E faz também com que as pessoas comecem a achar que o conteúdo da pregação é obsoleto. Então, eu acho que a crise é a seguinte: nós precisamos, primeiro, aprender a falar ao homem atual, aprender a atingir o coração dele com toda a verdade do Evangelho. Então, pegando o exemplo que, né, foi tão lindamente exposto aqui pela nossa querida cantora, essa música que ela colocou, né, a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. É verdade, a vida tem tristezas mil e nem tudo é um céu de anil. E essa música mesmo diz que lá na frente é Jesus quem pode satisfazer o coração da pessoa que sente isso. Então, eu não acho que esta mensagem seja inadequada para os dias de hoje. Ela é adequada. Por quê? Só tem consciência que precisa da salvação quem se acha perdido, quem se reconhece perdido. Nós já chegamos para as pessoas como se elas não tivessem perdidas e pregamos que ela pode ser feliz com Jesus e tal. Ela pensa que basta acrescentar Jesus na vida que tudo se resolve, mas ela não precisa abandonar nada. Então, quando você fala de pecado, isso é uma coisa, imagina, e isso é muito criticado. Quem fala de pecado hoje em dia é fundamentalista, é aquela pessoa que está deprimindo as pessoas e tal. Não. É preciso falar de pecado e é preciso reensinar para as pessoas o que significam os termos bíblicos. Por exemplo, estou crucificado com Cristo. Meu Deus, o que é isso? Eu não quero estar crucificado com Cristo, porque isso é uma dor excruciante, é uma maneira bárbara de assassinar alguém. Não, mas isso tem um significado teológico. Nós precisamos traduzir isso de uma maneira que o homem atual entenda, compreenda. Deixa eu só completar, porque o reverendo, ele falou algo que parece até que eu disse que essa não, essa eu mensagem... não quis dizer isso, não. É verdade, sem dúvida. Só quero deixar bem claro que eu não quero dizer que essa mensagem ela é inadequada para os nossos dias. Pelo contrário, ela é adequada. Só precisa de uma roupagem atual. Roupagem. Exatamente. Essa canção hoje, ela não vai ter ela não vai conseguir atingir o coração se ela tivesse uma roupagem diferente. Se ela for cantada da maneira como era cantada há 50 anos atrás, ela pode deprime. Ser que ela só atinja os corações mais antigos. Exatamente. Eu acho que também precisam de pastoreio. A gente não pode abandonar, não. Quem tem o coração mais antigo. Mas, eu concordo, é preciso uma roupagem nova, mas o mesmo evangelho que pregavam nossos pais. Este evangelho não muda. O que muda é a roupagem, o jeito de pregar. Eu acho que a essência do evangelho ela não pode ser alterada, né? Ela, vamos mudar uma palavra, ela é imexível, né? Ela não pode ser alterada de forma alguma. Agora, diga-se de passagem, nós temos um foco muito grande nas mensagens de autoajuda. Exatamente. Né? No humanismo, é o foco homem, não o foco Deus. Então, assim, no satisfazer, às vezes a mensagem, né, da confissão positiva, a teologia da prosperidade. Alguns dizem que o pai foi Kenneth Hagin, né? Mas a confissão positiva, ela vem de William Cannell, 1948, bem antes, olha só, é bem antigo. 1948 ele já estava morrendo. Já estava morrendo, justamente. Ela vem a 1867. Então não é uma coisa de agora. 1920 chega no Brasil. Apenas uma informação importante: o Kenyon foi o grande inspirador de Mary Baker Eddy, que é a fundadora da ciência cristã, que não deixa de ser um tipo de autoajuda misturado com o espiritismo. Justamente. Então esse mesmo que deu origem a essa escola da metafísica, né, do transcendental. Exatamente. Então, de maneira que lá em Nova York, Estados Unidos e tal, eles trazem isso. O
precursor, aquele que é ele, Kennedy, mas o que anuncia é Reagan, com seus Reagan livros. É o grande divulgador. Isso. E o que divulga no Brasil, Kenneth pode dar Reagan. o nome? Fica à vontade. Nós temos o missionário R.R. Soares, que publica os livros do Kenneth Reagan. Essa teologia, então, invade o Brasil focado no homem, focado na confissão positiva, que a mente pode alterar o mundo espiritual que está em volta, de maneira que eles trabalham a necessidade do homem, né, em vários aspectos, física, financeira, é um pilar muito grande, né? Trabalham em 3 pilares: o dinheiro, Deus e o diabo, e se utiliza para comunicar isso com a mídia, né? E a mídia televisiva, é claro, também a radiofônica, né? Os televangelistas norte-americanos foram os grandes divulgadores de toda essa maneira de pensar na confissão positiva. Então eu acho que nos púlpitos, né? Nos nossos púlpitos, falta uma mensagem. Ela tem que ser, como a Léa falou, dinâmica, atual, que atinja, porque o orador, né, que ele vai usar a oratória, vai usar esse discurso, né, vai usar a homilética como a arte de preparar os sermões, ele tem que falar ao seu público, ao seu público-alvo, seja jovem, seja de meia idade, seja de idosos, né, seja de universitários, seja político, seja acadêmico, não importa o tipo de público. E a igreja, ela tem um público meio eclético, né? De maneira que a gente tem que ter uma linguagem que o simples entenda, mas que aquele que tem um certo conhecimento também compreenda e seja alimentado. Quero dar voz aqui aos nossos amados ouvintes, por exemplo, de Vila Leopoldina, ouvinte dizendo: a salvação está esquecida. Se fala sobre milagre, cura, prosperidade, o mais importante estão deixando de lado, é a opinião de um dos nossos ouvintes. Outro ouvinte de São João trazendo a sua opinião: as pessoas têm que procurar igrejas que pregam a verdade e o caminho estreito. O que a maioria hoje prega caminhos largos e portas largas, diz um ouvinte de São João. Outro ouvinte de Paciência dizendo: eu percebo que hoje há muitas mudanças nas pregações, falam de vitória, oferta, etc., mas o mais importante, que é a salvação da alma, eles não estão pregando. Outro ouvinte aqui agora por e-mail, dizendo o seguinte: vocês acham, e esse ponto nós vamos entrar já, só vou adiantar aqui, que a formação dos pastores e líderes das igrejas tem influenciado as mensagens pregadas, e eu vou consultá-los sobre esse assunto, quanto à formação ou a deformação está influenciando esse aspecto. Aqui a opinião também do ouvinte do Parque São José, dizendo: eu não concordo com a pastora que diz que quem ouvia essa música saía pior do que entrava. A mensagem dessa música é para o passado e continua no presente. Acho que ela se equivocou. Leinha, você pode responder aqui. Não, eu já expliquei. A mensagem dessa música, ela é lindíssima. O mundo tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas a dor que é tão sutil, e etc e tal, e vai falando, e tem Jesus como a solução do problema. Só que a roupagem dessa música, minha linda, para os dias de hoje, não atinge o coração com a rapidez que se é necessária, como se atingia antigamente. Antigamente, uma canção com essa roupagem era tudo que o povo precisava. Hoje, você não depende somente da mensagem, você precisa também da roupagem. É isso que eu quis dizer. Muito bem. Aqui outro ouvinte dizendo: alguns líderes têm medo de reduzir a membresia se falar a verdade. É a opinião do nosso ouvinte Marcos. Agora outro ouvinte aqui trazendo a seguinte palavra aqui, companheiros: olha, a Neide, olha, infelizmente não se fala mais de salvação, a prosperidade está rendendo mais, é a opinião da nossa ouvinte Neide. Nós temos aqui, companheiros, evidentemente um grande número de irmãos que trazem as suas opiniões. Todos os que escreveram até agora, participando aqui conosco, não estou lendo aqui o Face ainda, já vou ter aqui as opiniões do nosso Facebook, já aqui com as fotos dos companheiros que estão aqui no nosso debate de hoje. Nós vamos discutir um pouco esse assunto também, porque, claro, a opinião tem um cenário. Não é? Pode ser a própria instituição onde a pessoa está, e pode ser também um apanhado, entendeu? A senhora, a maioria, tá? E a gente acaba de alguma forma generalizando, acreditando que é a maioria, quando na verdade não é. Ou
temos que colocar com muita simplicidade o nosso posicionamento e dizer, olha, de fato tem muita coisa errada acontecendo aí. Pois não, Lenha, você pediu. Não, eu quero dizer exatamente isso. Precisamos ser mais criteriosos e rigorosos na escolha da igreja da qual faremos parte como membros, porque hoje abre-se uma portinha em qualquer esquina. Qualquer pessoa sem condição, sem formação teológica, apostólica, tem condição de abrir uma porta e ele vai levar um monte de seguidor com ele. E às vezes ele vai pregar o que ele ouviu, não sabe nem se aquilo está de fato na palavra de Deus. Eu tenho inúmeros exemplos para falar aqui, vou falar no decorrer do programa. Agora, o que eu quero falar aqui, neste parêntese que me foi aberto, é cuidado com a igreja que você escolhe para ser membro. Faça como os irmãos de Bereia, vá para a palavra, vê se o que você está ouvindo está de fato escrito na palavra de Deus. Então nós temos aqui um aspecto, vamos lá, vamos entender aqui para a gente não ficar num processo saudosista que em geral não resolve, né? Não resolve. É bom manter, lembrar o passado, pelo amor de Deus, a história nos ensina muito, mas estamos falando aqui de pregação. Nós estamos falando de oratória, então vamos falar em oratória aqui. O Hélio tocou nesse assunto, Evaldo e Leinha. É bom a gente trabalhar um pouco esse aspecto. Tem oratória. Você viveu um tempo onde falar as coisas de uma forma era o ideal. Você vê que só vou dar um exemplo do rádio. O rádio mudou nesses últimos anos, meu Deus do céu. A gente percebe muito mais. Eu estou conversando, história, né, eu estou conversando com os ouvintes aqui com uma impostação de voz mínima, tá certo? É uma impostação de voz natural. Se eu estivesse vivendo no rádio há 30 anos, estamos aqui falando sobre ele, eu posso fazer várias vozes. Não para imitar ninguém, mas dublar ninguém, mas é por causa da possibilidade, né? De... Enfim, a pregação também era assim. A gente pregava de uma outra forma. Nós ouvíamos pessoas pregando a palavra e muitas vezes não entendíamos bulufas. Tá certo? O uso de palavras difíceis, de um vocabulário, era fundamental que o pastor demonstrasse conhecimento. E isso não é nenhum problema, não. O pastor precisa mostrar conhecimento. Mas aí, com o passar do tempo, vai se percebendo que a mensagem não chega ao emissor e receptor, não se combinam. Não há um diálogo. Muda isso, muda a forma. Aí começa aqui, o Hélio citou, quer dizer, começa a entrar uma série de... Você tem uma perspectiva didática, você tem uns recursos tecnológicos, tanto para pesquisa, você só tinha a Bíblia, um comentário ou outro. Aí os comentários se multiplicaram. Aí a pessoa não apenas tem os comentários que são acessíveis ali, mas ela fala uma outra língua, ela tem acesso a comentários de outras línguas. Aí veio a internet. Com a internet nós tivemos acesso a bibliotecas do mundo inteiro. Fora isso, os programas criados especificamente para facilitar o uso da Bíblia. Não se fazia uma exegese com facilidade. Hoje você já tem instrumentos que podem te ajudar. Enfim, esse aspecto nos trouxe, enquanto pregadores, uma série de possibilidades para melhorar a pregação. E a pergunta é: o que é melhorar a pregação? É torná-la mais agradável para o ouvido humano, é trabalhá-la com fidelidade, ou seja, eu preciso trazer o texto bíblico para que o meu ouvinte ali, a minha ovelha, compreenda o que diz a Bíblia, ou ainda pior do que as dificuldades habituais já, eu quero mostrar vaidosamente uma série de coisas e por conta disso eu acabo não conseguindo cumprir a minha missão. JR, eu queria aproveitar essa sua palavra, a palavra dos ouvintes, e dar alguns comentários pontuais. Primeiro, a gente percebe pelo comentário dos ouvintes que eles percebem que alguma coisa está errada. Há uma percepção natural de quem realmente está buscando a Deus e de quem está querendo um alívio para a sua alma de que alguma coisa está estranha nessa história. Segunda coisa é que, como bem disse o JR e foi bem colocado aqui, aquilo que a gente chama de pregadores antigos e tal, é verdade que houve pregadores que estavam preocupados muito mais em mostrar conhecimento, como hoje em dia. Agora, os bons pregadores, e quando eu falo em bom pregador, eu quero dizer, aqueles que sabem ouvir a voz de Deus, aqueles que estão atentos ao que Deus está dizendo a ele e à nossa geração, e se esmeram para transmitir isso da melhor maneira, sempre se fizeram entender. Primeiro, porque gente que busca fazer a vontade de Deus é abençoada por Deus. Segundo, que o Espírito Santo, apesar do homem,
faz a sua obra, mesmo quando o camarada não fala nada, a pessoa não entendeu. Eu lembro de um sermão que eu ouvi há muitos anos atrás, durou 11 minutos, e eu não entendi quase palavra nenhuma. E olha que eu era uma pessoa que estudava e tinha uma certa cultura de dicionário, eu conhecia palavras difíceis, mas eu ouvi aquela mensagem que durou 11 minutos, eu marquei, eu tinha 18 anos de idade, e eu guardei a última frase. Irmãos, não tergiversemos. Olha aí. Tracemos um caminho orlado de flores olentes e belas. Entendi tudo. É isso aí. Fantástico. É o que eu sempre disse. Fantástico. Então, esse tipo de pregação, apenas só para terminar, pastor, apenas para ilustrar, esse tipo de pregação, ela, na verdade, o problema dela não é só na linguagem difícil. E aqui eu corro o risco de fazer um julgamento, não quero julgar, mas muitas vezes esbarra na vaidade do pregador. E essa é a grande questão. Outra coisa é que a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas cercar-se-iam de mestres, quer dizer, iam procurar professores e mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, às vezes a pregação não está falando da salvação, porque as pessoas não querem ouvir a salvação, e o camarada está preocupado em ter a igreja cheia, então ele fala do que o povo quer ouvir. Esta é a grande questão. A verdadeira pregação, ela precisa ser, primeiro, alguém que esteja disposto a ouvir Deus claramente. Ele pode ter cultura e pode ser uma pessoa totalmente inculta. E esteja disposto a explicar isso para as pessoas e para a sua geração da melhor maneira que ele puder. Você percebe que é um paradoxo, né? Eu quero ter a igreja cheia e não falo de salvação. Eu acho que é incongruente, né? A mas coisa é porque não... para falar de salvação tem que falar de pecado. Justamente. Tem que falar de arrependimento. Justamente. Agora, assim, nós podemos... JR falou de definições, né? Discurso, conjunto de frases ordenadas faladas em público. Homilética é uma ciência ou arte de elaborar e expor o sermão. Oratória, arte de falar ao público. Pregação, ato de pregar. Sermão, ato de anunciar uma notícia. Retórica, conjunto de regras relativas à eloquência, arte de falar bem. Sermão, discurso cristão falado no púlpito. Então, assim, tudo isso vai estar dentro de uma mensagem, não é? Tudo isso precisa estar dentro de uma mensagem elaborada com ferramentas para que alcance o ouvinte, para que a mensagem chegue de uma forma que ele possa compreender. Existem muitas igrejas que falam na salvação, que falam na renúncia, na abnegação, né, na vida piedosa. Existem muitas igrejas que pregam o evangelho genuíno, portanto, com uma cara diferente, com uma cara atual, com uma linguagem em que seja fácil de ouvir. Antigamente a gente entrava no trem, você vai pro inferno, porque você é adúltera. Tá certo, toda adúltera vai pro inferno, mas precisa ser dito assim? E todo mentiroso também. Justamente, precisa ser falado dessa maneira. Precisa ser, eu acho que às vezes o povo evangélico sente falta dessa imposição, desse como a gente fala, desse fundamentalismo, que no início, por causa de muitos pastores leigos e homens de Deus, diga-se aqui de passagem, interessadíssimos em fazer a coisa certa, só que de maneira errada. Maílio, você não acha, assim, por exemplo, que existem pessoas que precisam ouvir dessa forma? Também. Entendeu? Preciso ouvir. Se não ouvir desse jeito. Mas não todos, né? Não, mas claro, não todos. Claro. Porque existem pessoas que têm assim uma facilidade para trazer uma palavra. Essa aí do trem, entendeu? Falam isso e trazem. Eu não estou dizendo que eu concordo, não. Estou dizendo que existem pessoas. Mas às vezes essa pessoa é utilizada por Deus para atingir aquele coração que estava precisando ouvir aquela mensagem. A gente entende hoje que a pessoa podia dizer a mesma coisa de outra forma. De forma diferente. Tá certo? Claro. Olha, minha filha, você está num caminho de morte. Seu caminho, e aí isso é ter uma palavra. Outra coisa, não é em público. Não é para todo mundo ouvir. Tá certo? Agora tem pessoas que fazem isso há 500 anos. Como Jesus falou com a mulher samaritana, ele e ela no poço, né? Porque ela tinha 5, o marido que estava não era dela ainda, né? Há muitas histórias acerca disso. Agora, um dos sucessos... Só para eu dar um exemplo pessoal, uma vez eu fui falar num encontro de adolescentes, e eram adolescentes muito jovens, entre 13, 14, 15 anos, e houve um erro de estratégia, porque eles botaram todas as brincadeiras antes da mensagem. Olha que beleza. 5 horas da tarde, aqueles adolescentes todos suados, assim, quase morrendo de sono, eles falaram: agora, pastor, é sua vez de falar. Toma aí. Eu olhei para aqueles meninos. Vai que é tua. Eu tinha preparado uma mensagem bem dinâmica, tudo, falou, mas eles vão dormir do segundo minuto.
E Deus me deu na hora uma inspiração, eu pedi um socorro a Deus, e eu contei a mensagem que eu tinha preparado, aquela mesmo que eu tinha estudado, mas eu mudei completamente a linguagem. Eu contei a história de Jesus usando uma linguagem de gíria que entre os jovens era muito comum. Então, por exemplo, eu fiz expressões como assim, quando Jesus viu aquela pá de gente chegando, aquela multidão renca de gente chegando, ele falou, sujou. Agora nós vamos ter que dar de comer para essa gente. Ô Felipe, como é que é? Adaptou sua linguagem para o público. Aí Felipe vira para Jesus e falou, pô, senhor, fala sério, eu tô brincando. Quer dizer, era a linguagem necessária, eles ficaram elétricos a partir dali e começaram a perguntar, mas e, como é que é isso e não sei o quê? Isso é apenas a questão de você saber adaptar a mensagem à pessoa que está precisando ouvi-la. E aí, nesse aspecto, nossos seminários talvez não preparem muito bem. Já nós vamos entrar nesse ponto aí. Lenha. Tava ouvindo, ouvi que você foi lá. Você foi lá. Pois é. O Reverendo Evaldo escreveu, eu só queria mesmo falar sobre qual é o público que você vai atingir. Se você vier falar para um grupo de mulheres da mesma maneira que você fala para um grupo de homens, você vai fazer a mulherada dormir. Se você for falar para um grupo de jovens, como você fala para as mulheres, eles não vão gostar. Você tem que adaptar sua mensagem ao seu público. Como o reverendo está falando, tem jovens que gostam desse jeito da adaptação, falando, aí, como é que é? E tem jovem que não gosta. Que não, verdade. Tem jovem que se você chegar, aí, tia, como é que é? Ele fala assim, não tô gostando. Porque tem jovem que não gosta. Tia? Quando desce, assim, para falar na linguagem dele, né, eles não gostam. Então, você tem que analisar aquele público para você poder falar. Agora, falou-se aqui sobre as linguagens, né, eruditas. Que coisa deliciosa é você ouvir uma pessoa que tem conhecimento, né? E ela sabendo falar para o grupo certo, é uma maravilha. Há uma diferença clara aqui entre conteúdo e forma. Vocês estão discutindo a forma e não o conteúdo. O conteúdo continua o mesmo. A forma que é uma adaptação. E o conteúdo precisa também ser explicado, evidentemente, sem ferir o conteúdo. Com certeza. Porque tem gente que para poder falar ao público que ali está, ele distorce completamente o conteúdo. Né, que acontecem. Então aí é um risco muito grande. Vocês estão ponderando aqui, pelo que eu estou entendendo, que a questão está centrada na forma e não no conteúdo. Sim. Eu quero até dar um testemunho. Que eu fui cantar numa igreja e chegando lá eu cantei, preguei e fui pregar sobre fé. Olha aí. Aliás, sobre fé não, desculpa. Eu fui pregar sobre salvação, arrependimento, renúncia, pecado, vida com Deus, oração, essa coisa de intimidade, comunhão com o Senhor. Foi maravilhoso, teve muita gente chorando, teve conversão de alma, foi maravilhoso. Quando acabou o culto, o pastor me levou para o gabinete e disse para mim assim, querida, sua mensagem foi maravilhosa. Só que da próxima vez que você vier, procura pregar sobre fé. Aí eu falei assim, pastor, certeza, convicção das coisas que não se veem e se esperam. Ele falou assim, querida, sabe por quê? Porque quando a gente prega sobre fé, a gente arranca até a roupa das pessoas. Meu Deus. Então, você vê aí que o conteúdo é bonito, mas ele deformou o conteúdo. Aí eu perguntei para ele, então quer dizer que aqui não se prega o que Deus quer falar? Aqui se prega o que o Senhor quer que fale? Aí ele ficou até um pouquinho meio sem jeito. Depois eu pedi perdão a Deus, mas eu tinha que ter falado aquilo. Basicamente, eu vou embora antes que o senhor pregue. Mas depois eu também não quis mais voltar naquela igreja. Pelo amor de Deus, eu aqui de senador Camará, ouvinte dizendo os líderes estão se corrompendo, é isso, gente? E pregam sobre dinheiro e bens materiais e deixam para trás a salvação. Muita gente se lamentando disso, hein? Aqui outro ouvinte aqui de Mutuá dizendo, JR, eu sou novo convertido e vejo algumas igrejas que só se preocupam com dinheiro e isso o mundo está cansado de ver. Precisamos de mais igrejas pregando santificação e salvação. Eu também concordo com a fala da pastora Leia sobre a nova roupagem de música. A alegria e a modernidade das músicas do Thales foram um canal que Deus usou para abençoar
para alcançar a mim e aos meus filhos. Uma nova roupagem atinge públicos diferentes que não seriam atingidos pelo modo tradicional. Muito obrigado, querido Sandro, pelo carinho e pela sua audiência. E a gente entra. O Tales, ele fala sobre salvação, arrependimento. E a gente entra nesse aspecto que envolve coisas básicas, como, por exemplo, a questão da formação. É importante para a gente entender isso. E existe uma questão que é comum para quem ensina e para quem aprende, que você não pode passar para o terceiro ano sem ter passado pelo segundo. É verdade. Você tem, quando você faz universidade, você tem matérias que são pré-requisitos para outras matérias, não é isso? Então você tem que fazer essa matéria. E às vezes, numa mensagem estilo receita, você parte do princípio que as pessoas têm o conhecimento anterior, ou seja, eles pegam daqui para lá. No universo mix que nós temos em igreja, igreja é um, né? Todo mundo sabe um pouco, uns sabem mais, outros sabem menos, e tem alguns que não sabem nada. Absolutamente nada. Como é que a gente lida com essa questão do pré-requisito? E eu falei em receita para imaginar, por exemplo, o seguinte: você conta assim, olha, eu vou te ensinar a fazer um risoto de camarão. Então você faz assim e a pessoa vai descrevendo. E a descrição é simples, absolutamente simples. Mas quem está recebendo a receita lá não tem a menor ideia se isso é no fogão ou se no micro-ondas. Demora quanto tempo esse negócio do micro-ondas? Isso o senhor falou e coloca no prato, vai pro micro-ondas, demora quanto tempo? Não tem noção de como colocar aquilo em prática. Faltam fundamentos. Quero ouvir a opinião de vocês já, depois da pesquisa 93 de hoje. Vem com a 93. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Então, você acha que hoje se fala menos de salvação nas pregações? 90% dos nossos ouvintes no telefone dizem que se fala menos. 90%? 90% deles e Meu no site. Deus. 84% Meu deles também Jesus acham. amado. Então, foi a questão da salvação. Essa é a palavra que está aí na pesquisa. Salvação nas pregações. Tá Muito falando obrigado menos. aos nossos ouvintes. Obrigado, Marcela. Vamos continuar ouvindo os companheiros. Hélio, vamos lá, pastor Hélio André. Sim, eu queria pontuar a fala do ouvinte aí sobre o dinheiro. Eu acho que tem muitos crentes incomodados com o dinheiro. Interessante que quando o dinheiro é para ele é benção, quando o dinheiro é para a igreja, aí o assunto constrangedor. Que negócio é esse? A gente sabe que muitas pessoas exploram a fé. Tira esse pessoal de foco agora. Vamos trazer o que Jesus falou sobre o dinheiro. O dinheiro é um assunto espiritual também na igreja. Então assim, Deus, me dá uma mala de dinheiro, é uma bênção para mim. Mas se eu entregar o dízimo na igreja, isso é constrangedor. O pastor tá falando sobre isso aqui na frente. Então a gente tem que ter maturidade e equilíbrio para saber, bom, uma igreja só fala de dinheiro. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Fala para mim. Se eu quero saber sobre Deus, sobre salvação, sobre fé, sobre vida piedosa, sobre o sacerdócio universal, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que procurar um lugar que fale sobre outra coisa também. Agora, eu tô numa igreja séria, que fala de todos os assuntos, que me eleva a minha fé e fala sobre o dinheiro, então aquela igreja não serve porque fala de dinheiro. Então assim, essa fala me chega muito perto daqueles que são avarentos, que quando toca no dinheiro na igreja, esse assunto não é de Deus, né? Tem assuntos na igreja que rotularam que é do diabo, política do diabo, sexo do diabo, dinheiro do diabo. Ora, nós temos que tratar de todos os assuntos com coerência, respaldados na palavra, mas não deixar nenhum deles de fora, entendeu? Então o equilíbrio é importante. Se você está ouvindo numa igreja que só fala sobre dinheiro, querido, sai daí, você está no lugar errado. Mas se você tem uma igreja equilibrada que também fala no dinheiro e também em outros assuntos, permaneça nela e faça o que a Bíblia manda você fazer, né? Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa tocar, porque a gente fica muito constrangido, o pastor, né? Porque falar de dinheiro é pecado, então... Agora eu tenho a impressão que aí, eu tenho a minha impressão, Hélio, é a impressão que eu tenho que o ouvinte está dizendo que as pregações, eu tenho a impressão que, a não ser que assim, não pode nem no momento de ofertório, de consagração, evidentemente esse é o momento adequado, propício, liturgicamente inclusive, para que haja essa palavra em igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais, inclusive nas igrejas católicas também existe esse momento que está aí, ou seja, quando se fala de igreja, isso é integral, isso está inclusive, Jesus conta numa experiência num ambiente judaico de uma viúva que ofertou, ou assim. Agora, se o ouvinte estiver dizendo que nas pregações
o foco passou a ser esse, aí é aquilo que você chamou anteriormente de uma distorção. Não é isso? Quer dizer, e a só percepção fala nisso, né? Só fala nisso. A percepção do ouvinte é muito importante. Eu só preciso acelerar para poder responder a esse aspecto aqui, conteúdo, porque nós fizemos parênteses. Claro. Feito o parênteses, está respondido aqui pelo pastor Hélio, a questão do conteúdo, a questão da formação, esse processo que aí está, o quanto isso mexe com essa estrutura, inclusive esses pré-requisitos para a formação da próxima geração. Tá certo? O que vai acontecer? O que está acontecendo hoje e que vai acontecer amanhã? Tem um versículo bíblico aqui que eu acho que resume bem isso. Paulo dizendo aos presbíteros lá de Éfeso: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então eu não deixei de anunciar todas as coisas que Deus quer que nós saibamos, inclusive sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre política e sobre todos os outros assuntos que dizem respeito à vida humana. Ok, eu acho que a formação ela é muito importante decorrente da escola, né? Então, se você tem um grupo que vai buscar uma formação na teologia da prosperidade, essa formação passa a ser deformação. Ele, na verdade, vai se desviar do contexto teológico, doutrinário, bíblico, para pregar aquilo. Então a fonte da formação ela é muito importante. É claro que nós temos caminhos teológicos, né? Os batistas têm um, os presbiterianos têm outros, né? Os arminianos, calvinistas. E são aí você tem parecidos. São muito parecidos. Quem está no equilíbrio está no meio, né? Tá 50% de cada. Então, de maneira que assim, eu acho que a formação muito importante decorrente da orientação daqueles que estão acima, daqueles que já estão no governo da igreja, daqueles que já estão fazendo igreja, né? Fazendo igreja como Paulo fala, um negócio, não um negócio financeiro aqui dizendo, mas um negócio importante do reino. Então, de maneira que depende muito da onde o camarada vai sentar para ouvir, né? E da onde ele sai. E da onde ele sai, é claro que ele sai cunhado, né? Com aquele caminho teológico e que às vezes nessa formação pode ser deformação. Há outros também que têm uma cultura bíblica gigantesca, maravilhosa e que partindo dessa cultura bíblica, sem nenhuma formação teológica, ele também traz os oráculos de Deus, o ensinamento de Deus. Os primórdios, nossa, era muito assim, muita cultura bíblica, né? E depois foi buscar a formação teológica. Alguns diziam que era letra, matava, era pecado, a gente tinha que estar longe disso. Hoje nós estamos numa sociedade totalmente diferenciada, uma sociedade que está se evoluindo, está crescendo. Até pouco tempo 50% do Brasil era analfabeto, não sabia ler nem escrever. As coisas estão mudando, pelo menos no nosso país, e é claro que nós precisamos de pessoas no púlpito com uma formação melhor para atingir esse mix de pessoas que tem a igreja. A gente precisa continuar seguindo a doutrina dos apóstolos. Se a gente for de acordo com como está na palavra, a gente vai fazer do jeito como Deus quer. Um dia eu fui cantar numa igreja, chegando lá o pastor mandou tirar as cadeiras do lugar e disse assim, agora o Espírito Santo vai ter que fazer o que a gente quer. E aí começou a dizer que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Ou seja, ele uma distorção do texto de 1 Coríntios 14. Porque o texto diz o seguinte, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está nítido que esse pastor não conhecia a palavra de Deus. Não sabia, não. Então o que aconteceu? A igreja virou, parecia uma escola de samba, uma coisa horrorosa. Naquela noite não teve palavra, porque nós é que íamos manipular o Espírito. Então você vê que quando não se tem o acompanhar da doutrina dos apóstolos, a igreja vira uma bagunça. Seria muito bom, e aí os nossos ouvintes, nós temos vários pastores nos ouvindo, sabem que a reflexão aqui é livre, todos eles têm também a possibilidade de externar suas opiniões através das plataformas de comunicação, de interatividade que a gente tem, e são muitas, e eles são acessíveis o tempo inteiro. Mas o outro aspecto são a questão que envolve a questão dos leigos, o quanto o leigo pode ajudar na formação do seu pastor. Isso, olha, é uma das coisas lindas assim do ministério, é quando um membro da igreja ou um membro da liderança da igreja resolve, por exemplo, oferecer ao ministro de Deus que ele está, ao pastor que está ali, olha, pastor, se o senhor quiser estudar, tiver uma possibilidade, nós vamos ajudar. Isso. Isso não é uma indireta, porque tem gente que não, entendeu? É verdade. Em Leia, vamos cá, pra gente entender, a mulher recebe um perfume do esposo, a mulher desconfia e diz, mas você está dizendo o que com isso? Que eu tô...
Ou então, entendeu? Tá com culpa no cartório, né? A pessoa sempre fica desconfiada de alguma coisa, né? O pastor recebe, um fim de semana para descansar, então vocês estão querendo se ver livre de mim, pelo amor de Deus. Tá sempre armado. Né? Então vamos desarmar para entender. Mas se a pessoa lá, você tá aí, você tem condições, você pode ajudar. Existem possibilidades de crescimento intelectual, em crescimento teológico, crescimento bíblico. E você pode ajudar, o pastor da sua igreja não ajuda. Você está deixando de ajudar a si, a sua família, aos seus filhos e aos outros. Esse investimento, ele é fantástico, porque vai abençoar. Mas depois ele pode ir embora. Se ele for embora, você ajudou o reino de Deus, o investimento do reino de Deus. É verdade. Não é isso? A mesma coisa o pastor, que pode investir na sua liderança. Literatura, vou te dar um livro para você ler. Aqui o material. Se você tiver pastores e líderes com um fundamento teológico, uma formação, para não usar fundamento, uma formação bíblica saudável, esta igreja será saudável. Porque na maioria dos casos, quando acontece uma aberração como essa que você descreveu, é porque os líderes, não o pastor, mas os líderes leigos que ali estão, não têm formação. Não tem. Então, E há uma manipulação completa. Exato. E eu queria até, porque isso não aconteceu nenhuma e nem duas vezes. Foram várias vezes que eu já vi lideranças dizendo isso. Vamos manipular o espírito porque ele é sujeito ao profeta. Então eu queria deixar essa citação bíblica que está em 1 Coríntios 14:32. 1 Coríntios 14:32. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso quer dizer que você não precisa sair que você não tem sapateando Exato. e pulando você tem controle e sobre si subindo mesmo. pelas paredes porque você está fora de si, não. Porque Deus usa a nossa mente para poder trabalhar aquela conosco. história que eu fui tomado pelo espírito a tal ponto que eu não tenho mais Não consciência tem domínio. nenhuma, não tenho domínio de Não tem base existência. bíblica alguma. Não tenho domínio de existência, então tomado por ele, farei coisas que o meu corpo na forma de domínio e de consciência não faria. E aí isso é uma existe, loucura, porque o próprio biblicamente. apóstolo Paulo diz que nós oferecemos ao Senhor um culto racional. Com entendimento. O dia que a gente não tiver entendimento para servir ao Senhor, o culto deixou de ser racional. Quem gosta de usar a nossa mente, manipular a nossa mente, é Satanás. Deus não faz assim. O que a gente não está dizendo aqui é que o culto não terá também um momento da emoção, de você chorar, de você ter a contrição, com certeza. Mas estamos de você ter conscientes. contrição, de você ter muitas vezes externar o sentimento que está dentro com alegria, com cânticos, com palmas, né? E nada disso está sendo dito Mas, aqui. pastor Hélio, Está dito jamais o exagero, o Espírito de Deus né? vai estar sujeito a nós. Eu gostaria com certeza. de falar, Só para dar o contraponto. participar da conversa também, dizendo o seguinte, que em primeiro lugar, quando a gente fala de formação, a gente tem que pensar em termos de conteúdo e também a cultura geral. O pastor, ele precisa de uma formação muito ampla. Ele precisa ter um profundo conhecimento da Bíblia, ele precisa conhecer as maneiras de acessar esse conhecimento, mas ele precisa ter conhecimento também da psicologia, da sociologia e das técnicas de comunicação. Os nossos seminários mais antigos, tradicionais, estão acordando agora para essa necessidade de preparar bem o pastor, não somente para ser um grande conhecedor da teologia, da Bíblia e dessas coisas. Teólogo, né? Mas para ser também um comunicador da mensagem. Por exemplo, eu acho que os seminários precisam trabalhar também, hoje em dia, a questão da plantação de igrejas, da formação de novas comunidades. E isso é uma falha nos seminários mais tradicionais. Isso tem sido substituído por outras coisas. Tudo isso nos leva, numa era de comunicação que a gente vive, a pensar o seguinte: o pastor inteligente, ele sabe utilizar-se do conhecimento que há nos membros da igreja, que muitas vezes não têm o seu conhecimento teológico, mas conhecem de computação como ninguém, conhecem sobre comunicação, sabem a respeito de marketing, de design e tal, e às vezes o pastor puxa tudo para sua mão, não sabe dividir o trabalho, e com isso ele fica sobrecarregado e a sua mensagem vai ficando obsoleta. Ao mesmo tempo, como disse o JR, os membros da igreja precisam ser, e a Leia falou sobre isso também, precisam ser como os crentes de Bereia, conferir tudo, estudar. Hoje há estudo à disposição de todo mundo. Então, hoje o conhecimento está ao alcance de todos e a maneira de passar esse conhecimento também. Isso evitaria membros conscientes saem de igrejas assim, ou às vezes
que eu acho muito melhor, se transformam em massa crítica dentro dessas igrejas e transformam a vida da igreja. Porque eu não acho que o membro deva simplesmente ficar trocando de igreja. Claro que não. Eu acho que ele tem que fazer de tudo para ficar onde Deus o colocou. Se não houver jeito, aí sim. Pensa bem antes de entrar, né? E pensa bem antes de entrar. Porque a pessoa às vezes vai para uma igreja já no primeiro minuto, já quer. Também mudam de igreja toda claro, hora. E tem também pessoas que mudam a igreja o tempo inteiro. Não tenha dúvida que o camarada tem um sonho, volta no domingo, olha, meus irmãos, quer a igreja pelo amor de Deus. Eu acho que esse assunto é ser igreja. O que é ser igreja? É ser corpo. O que é ser corpo? Cada parte tem sua função que pode contribuir para a edificação do todo. Aquele que está no governo da igreja, né, geralmente é o pastor, ele tem que saber trabalhar, né? Ele tem que saber caminhar sobre esses pontos todos e utilizar os leigos, que são fundamentais na igreja no tempo de hoje, né? Aliás, essa força voluntária de leigo essa força voluntária é muito legal. Muito bem, aqui ouvintes opinando, um deles aqui por e-mail, Jorge, dizendo: o problema é que a teologia da prosperidade vem enchendo a igreja de pessoas vazias que querem fazer tesouros na terra e deixam o céu em segundo plano. É a opinião dele. Outra querida ouvinte aqui, ela conta que levou o filho ontem à igreja, né? Meu filho foi à igreja ontem, ele é ímpio. Perguntei a ele o que ele achou do culto e a sua resposta foi surpreendente. Gostei, não foi tenso. O pastor não falou Jesus vai voltar, não falou que tenho que aceitá-lo e não tinha ninguém gritando. Fiquei surpresa, porque o foco seria esse, a salvação. Vamos entender que até onde eu conheço, e eu conheço centenas de pastores, há pregações em que eles não falam sobre a volta de Jesus. Mas isso não quer dizer que eles não falaram do evangelho. É verdade. Tá certo? Então vamos lá. Eu estou imaginando aqui que ela foi num culto ontem e o pastor lá não pregou, segundo o filho dela, sobre a volta de Jesus. Isso, até onde eu sei, eu já ouvi sermões de muita gente, nem sempre alguém já fala correto? Quem só prega sobre isso também é um problema. A outra parte, a pessoa disse, ela está dizendo que ele disse que tenho que aceitá-lo, né? Que é um outro aspecto que envolve, às vezes, a próprio estilo e tudo mais. Então, o que aparentemente ela entendeu como uma pregação vazia, não é? Que pode ter sido mesmo, a gente não estava lá, a gente não sabe, saber, não é isso? Então, quer dizer, se ele gostou, vamos se encorajar. Agora, vamos lembrar que esse período pós-moderno é que é isso aqui. Gostou? Não gostei. Exatamente. Gostou? Não é Quem não sabe gostou. Era o que aquele moço precisava ouvir. A palavra para quebrar uma impressão errada da igreja. De repente, a partir daí, ele começa a ir e uma hora ou outra, a gente pode ver isso de maneira negativa ou de maneira muito positiva. O que eu queria dizer é o seguinte: não rotule o pregador por esta experiência. Exato. Ninguém é só isso. Ele não é só isso. O culto da igreja que você foi ontem com ele não é só isso. Verdade. Certamente a outra. Agora, se for só isso o tempo inteiro, evidentemente, agora, se ela vida vai que segue, correto? Mas se for só isso o tempo inteiro, é só pra gente poder ter o equilíbrio aí. Cada dia a gente traz uma mensagem diferente. Claro, tem dias que a gente traz mensagem de cura, tem dias que a gente traz uma mensagem lá da multiplicação dos pães. Então, cada dia é uma mensagem diferente. Eu penso que, assim, nós temos uma linha também muito, muito ruim. Eu gosto de fazer sempre o do lado de lá. O evangelho do sofrimento. Quer dizer, por causa da teologia da prosperidade, não se pode pregar prosperidade na igreja. É o evangelho de São Francisco, é isso que a gente tem que pregar, é verdade? Deus quer o pior pra gente, a miséria pra gente, Deus não quer nada pra gente. Eu não sei se então eu acho que isso. O apóstolo Paulo fala tanto versículo de prosperidade, de vida próspera, de vida alegre. Ele tinha uma vida abnegada, não era isso? Eu não sei se São Francisco só prega isso. Não, ele tinha uma vida abnegada, certo ou errado? A mensagem dele não é essa. Mas ele tem muito bem, companheiros. A ideia é não irmos para os extremos. Justamente, né? Ainda esse que, por exemplo, você chega você tem um grupo que fala sobre uma determinada coisa e você não quer falar sobre essa coisa para não ser parecido com esse grupo. Não, isso é Isso errado. vai acontecer, você tem que evidentemente. falar sobre esse Agora, assunto a da questão maneira é o que diz a Bíblia. Exato. Nosso foco é o que diz a palavra. Porque se a gente encaminhar a vida espiritual e a vida da igreja para, por exemplo, eu fui num congresso XYZ e o pastor pregou sobre XYZ e agora na igreja, a nossa que vai ser agora só XYZ. Até quando? Até o próximo congresso. Por quê? Porque eu não bebo da palavra.
Eu bebo do pregador que está lá, do congresso que está lá. E aí, assim nós temos que entender. Agora. Tem gente que vive de congresso. Nós temos que entender que o pastor, o ministro, o pregador, o presbítero, o obreiro, seja lá quem for que estiver ministrando a palavra, ele é antes de tudo um crente. Justamente. E crente, ele vai à fonte, meus irmãos. Nós precisamos de gente que lê a Bíblia e gente que vai aprender com o pregador, porque o pregador aprende com quem é crente. O crente pode ensinar muita coisa para o pregador. E aí tem uma historinha aí que você está falando, já tem um pastor muito novo ligou para um pastor muito antigo e disse assim: olha, o que eu faço? Acabaram meus sermões, acabaram minha mensagem. E aí eu já preguei sobre tudo que tem na Bíblia. Eu tô em Papo de Aranha. E o pregador mais antigo, mais experiente, né, o pastor, fala assim: meu filho, olha pro povo. Olha pro povo, não é? Justamente a Bíblia, a gente não pode ter medo de que a Bíblia atenda a necessidade do povo. Não é mensagem de autoajuda, nem humanismo, mas a Bíblia foi feita pra gente. Pra gente. E às vezes você entra na igreja, quer ouvir uma mensagem também que te levante, porque você tá ferrado aquela semana toda. Pelo povo. Justamente. Então, assim, também a gente não pode ter medo dos extremos. Muito obrigado aos companheiros aqui, aos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Luciene, mandando aqui o seu e-mail, também aqui o Alziro, o Ronaldo. Quero agradecer a turma aqui do Facebook, o Douglas Souza, a Maria da Graça, a Rafaele, a Stefani, o David, a Michele, a Berenice, o Marcelo, o Alex Silva, a Rosane, também aqui o Ricardo, a Tânia, a Thaís, a Patrícia, muito obrigado aqui ao nosso ouvinte Gleice, a Luci, Rosa, ao pastor Joel, o Edivaldo, o Antônio, a Tainá, obrigado aqui a Vera, a Karina, a Luciana, a Isabela, Débora, Enedina, Jane, Roberto e muita gente aqui no Face. Muito obrigado por esse carinho, por essa audiência maravilhosa em nome de Jesus. Pesquisa 93. Então, você acha que hoje se fala menos de salvação nas pregações? Deus, a gente acabou encerra aí, com os nossos ouvintes aí por telefone. 92% deles dizendo que acham, sim. E no nosso site manteve aí 84% também acham. Gente, obrigado pela participação. Marcela Bastos, muito obrigado pela sua presença, sempre abençoadora aqui no nosso Debate 93, aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Sobre Bíblia, sobre ensinamento, né? O ouvinte pergunta: a Bíblia ensina a jejuar e a orar, não é isso? Mas vejo que há muita controvérsia sobre a prática do jejum. Jesus, além do período da tentação, ele jejuou? Há diferença no jejum do Antigo e do Novo Testamento? Outras religiões também ensinam a jejuar? Posso jejuar por causas próprias ou só no que diz respeito à vida financeira? E quais os verdadeiros propósitos de jejum e oração? Qual a forma correta do jejum cristão? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastora Léa Mendonça, nossa Leinha, Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui, e que você que está querendo ouvir a palavra genuína, procure uma igreja que seja séria. Pastor Hélio André, muito obrigado, querido, forte abraço. Muito obrigado, JR, um abraço muito grande. Queria dizer que tem um pessoal lá de Guaxupé ligadinho em você, Guaxupé. Minas Gerais, sul de Minas, pediram para mandar um beijo e você mandar um beijo para eles, né? Beijo, gente, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, um beijo grande para a Igreja Batista Nova Filadélfia. Reverendo Evaldo, obrigado, um forte abraço. Um forte abraço, JR, um abraço muito grande para os meus colegas de mesa, para essa audiência maravilhosa, e para minha sogra que está em casa. Ei, que beleza. Junto com a Beatriz e a Regina. Você tá rindo à toa. Eu estou aqui feliz da vida. Obrigado. E vou almoçar com ela hoje, se Deus quiser. Beijo nessa sogra querida e abençoada do Reverendo Evaldo. Muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente. Nós vamos orar juntos agora. Eu pedi o pastor Hélio para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, que é tão importante para a nossa vida. Gente, nós estamos falando sobre vida espiritual. Nós estamos falando sobre fundamentos, assim, base da nossa vida cristã. Olha, se a gente não tiver essa base, meu Deus do céu. Nós vamos orar também por essa perseguição que está acontecendo contra os cristãos lá no Oriente Médio. Temos pedido a Deus que tenha misericórdia, para que Deus não permita que mais gente sofra como tem sofrido. Temos que clamar ao nosso Deus e Pai para que essa perseguição cesse e nós possamos ver o povo de Deus livre e cada um respeitando o movimento religioso do outro, como precisa acontecer. Nós também vamos orar juntos aqui pelo querido pastor Marcos Gregório, pedindo a Deus que abençoe a sua saúde cada vez mais. É a oração do povo de Deus, assim como temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados.
Senhor, queremos apresentar todos os pedidos que foram feitos diante de Ti. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Com uma só palavra sua, tudo pode ser equacionado, pode ser resolvido. Através do milagre podemos ser contemplados com a Tua bênção, com a Tua graça que nos envolve, porque merecimentos nós não temos nenhum. Pai, se é mérito, não é graça. Deus, nós queremos Te pedir, ó Pai, pela igreja perseguida, quantos filhos, quantos servos, quantas crianças, quantas mulheres estão sendo assassinados porque não querem negar o Evangelho e a fé. Que exemplo para nós maravilhoso e poderoso. Contempla esses corações, consola esses mártires do nosso tempo, que por amar a Cristo dão a sua própria vida. Pai, abençoa esta rádio, abençoa cada ouvinte, a equipe que trabalha, todos que estão aqui. Pastor Marcos Gregório, tome em Tuas mãos, Pai. Nós colocamos cada pedido em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Vem com a 93, é tempo de vitória.